o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel lhe deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste o povo passar o Jordão? Para nos entregarem nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomaram-nos quando cantáramos, ou ficarmos além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-te para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. A igreja comigo, 13 de novo. Dispõe-te e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim Deus, há coisas, ó Israel, aos vossos inimigos, enquanto pela manhã vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e pecou por Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre as famílias dos Zeraítas. Fazendo chegar a família dos Zeraítas, homem por homem, caiu sobre os atos. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zeres, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-lhe agora o que fizeste e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: eu verdadeiramente peguei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do preço de 50 ciclos, cobiceiros e toubeiros, e esses que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correr na tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, como ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje os conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Amém? Aleluia. Quantos casais tem aqui? Levante a mão aí. Aleluia. Agora, quantos são casados aqui? Ouvirem junto, levante a mão, por favor. Todos? Bem. Martins me dá hoje, ele está trabalhando. Martins está aqui conosco. Ele é junto com a esposa dele, a esposa dele está saindo daí. Aqui está o Edson, que esse rapaz aqui é da Associação de Moradores do Setor, é isso? É o presidente, né? Presidente da Associação de Moradores do Setor. Então, nós vamos fazer alguns jantares lá no centro comunitário. Eu queria que tu ajustasse bem, junto com ele, as datas para deixar marcado, para a gente fazer jantar, uma programação diferente. Tá certo? Eu falei antes que eu esquecesse do detalhe. Aleluia. Meus amados, nós estamos aqui com a palavra do Senhor, e ela está tratando sobre uma peleja que o povo de Israel eles tiveram, e eles foram
cidade pequena, uma cidade chamada Ai. E aí, eles mandaram 3.000 homens. E quando chegaram lá, os 3.000 homens para pegar pouquíssimos adversários, eles tiveram uma perda enorme, morreram 36 de Israel. E aquilo trouxe uma tristeza diante do povo de Israel. E o povo de Israel, eles começaram a falar assim: Josué, Senhor, o que os nossos inimigos vão falar? Eles vão falar que o nosso Deus nos tirou daquele lugar para perdermos essa batalha. Eles vão ficar fazendo chacota do teu nome. Por que, Senhor? Por que nós obtivemos essa derrota? Por que essa derrota na nossa vida? Por que nós não ganhamos essa batalha? Aí, no versículo 13, que a igreja leu, e eu faço questão de ler de novo, o Senhor falou para Josué: dispõe-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então um certo homem chamado Acã, ele foi lá nos despojos de Jericó, e ele pegou uma capa babilônica, e ele pegou os dedos de chifre de prata, e ele escondeu na tenda, e aquilo trouxe uma derrota para todo o povo de Israel. Foi somente um homem que pegou, e logo a seguir eles santificaram. Aí eles foram, pegaram Josué e levaram sua família com seus filhos para o vale de Acor, jogaram pedra e queimaram todos. Todos entenderam? Digo amém. Eu queria que você repetisse comigo aqui então nessa noite. Fala assim: quantas vezes? Meu amado, é profético isso, amém? Deus quer dar vitória a muita gente aqui hoje. Repita comigo: quantas vezes? As muralhas, fortalezas, caem à nossa frente, e logo a seguir, parece que tudo será vitória, e amargamos sérias derrotas. Por que isso? Amém, igreja? Então esse é o primeiro aspecto que eu quero ver com vocês rapidamente. Então, meus amados, quantas vezes cotidianamente nos deparamos com questões, com embates, com batalhas nas quais nós fomos condições para vencer, como o povo de Israel manda sofrer espírito. Não adianta, pô, não adianta fumar não, só tem que pegar uma cadeira e colocar bem aqui em Eles vão cima. prevalecer, e às vezes nós estamos juntamente igual a essa situação. Aí. Às vezes nós temos condições de vencer, de prevalecer. Cadê aquelas cadeiras? Às vezes as bênçãos elas estão Tá ali, ó. nas pernas da nossa mão. Às vezes a porta de emprego ela está no meio dos nossos dedos. Às vezes o casamento está chegando. Às vezes a prometida já está conosco. Mas algumas vitórias elas começam a sair no meio dos nossos dedos e nós não entendemos o porquê. Aleluia, isso é verdade, Senhor. O que era aquela cidade de Ai para a muralha de Jericó?